Oi, pessoal, tudo bem? E aí, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. E na aula passada, a aula passada foi a última aula da nossa série sobre o profeta Elias. Na verdade, sobre o Deus de Elias, pois nós aprendemos muitas coisas sobre Deus, né? E se você ficar com saudade, lembre-se do que eu falei, que é só você ler aqui na Bíblia as histórias que a Pro contou pra vocês, tá bom? Ou pedir pro papai e pra mamãe lerem. E olha só que bagunça que a Proaline fez aqui hoje. Quanta coisa eu trouxe, hein? Por que, Pro, que você trouxe tudo isso hoje pra aula? Porque hoje vai ser uma aula de revisão. Você lembra o que é uma aula de revisão, você sabe? É quando a gente vai ver ou ouvir de novo o que a gente aprendeu, mas bem rapidinho, só para dar uma lembradinha. Então hoje eu trouxe tudo isso daqui para a gente lembrar as partes mais importantes, algumas partes das histórias que a gente aprendeu, tá bom? Sobre o Deus de Elias e as verdades que nós aprendemos sobre Deus através das aulas. E você já está lembrando de algumas partes aqui, olhando esses objetos? Se você assistiu todos os vídeos, você deve estar lembrando de muita coisa, não tá não? Então, vamos abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, ó, coloquei aqui para vocês hoje. Primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 17. Mas a revisão vai até o segundo livro dos Reis. Mas a gente vai começar aqui e vamos indo juntos, tá bom? Aos pouquinhos. A Pro não vai falar muito, porque senão vai ficar não vai falar tudo, senão vai ficar muito longo o vídeo e vocês vão ficar cansados. Mas a gente vai lembrar muitas partes, tá bom? Bom, então conseguiu abrir? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu já abri aqui a minha Bíblia, coloquei até uns post-its para usar, para lembrar, né? Porque é muita coisa. E vocês vão anotando aí, ou peguem o caderninho que vocês usaram para anotar as outras aulas, tá bom? Então, vocês lembram que lá no comecinho, a Pro apresentou para vocês o rei Acabe, que era aquele rei mau, que fazia tudo que Deus não gostava. E ele levantou altares e postes ídolo para adorar um Deus falso, que chamavam de Baal, lembram? E por causa disso, Deus levantou o seu profeta Elias. E através do profeta Elias, Deus falou assim, que não iria mais chover. Então Israel foi o maior sofrimento, porque não tinha mais água para beber, para cozinhar, para plantar, para tomar banho, para nada. E nós aprendemos nessa aula, então, que Deus, ele envia o sofrimento também. Ele que falou que não ia mais chover. Então o sofrimento foi Deus que enviou. Ele enviou o sofrimento como um castigo para o rei Acabe e para o povo de Israel que estava sendo idólatra e adorando um Deus falso, que era Baal, lembram? Aí continuamos lá no capítulo 17 e nós aprendemos que Deus, ele não só envia o sofrimento, como ele também protege do sofrimento. Não é? Porque ele mandou Elias ir lá para um riacho, num riacho chamado Riacho de Querite. E lá nesse riacho, Deus mandou quem? Vocês lembram? Mandou um pássaro preto. Quem lembra o nome desse pássaro preto que Deus mandou para alimentar Elias? Corvo, né? O corvo é um pássaro preto muito inteligente que Deus mandou levar comida, carne e pão para Elias, lá no riacho de Querite. Lembram-se disso? Então Deus não só envia o sofrimento, como também protege do sofrimento. Depois disso, Elias foi morar com uma viúva, lembra? Lá em Sarepta. Ele foi morar com essa viúva e a viúva estava quase morrendo, porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas aprendemos que Deus dá o sustento, porque o azeite e a farinha não acabavam. Eles usavam para comer, faziam pães e comiam e não acabava nunca, porque Deus estava dando o sustento ali para aquela família. Mas depois o filhinho dela morreu, lembram-se? Ficou doente e morreu. Mas Elias o ressuscitou com o poder de Deus, porque Deus também é o dono da... Quem lembra? O dono da vida. E ele deu vida novamente para o filhinho da viúva de Sarepta.
Muito bem, aí fomos caminhando mais um pouquinho, chegamos lá no capítulo 18 e aprendemos que Deus, ele ensina o que é errado. Através de Elias, ele falou para Acabe que Acabe estava errado e ele ia ter que aprender quem que era o único Deus verdadeiro, porque ele estava sendo idólatra. E através de Elias, Deus ensinou o que é errado. E hoje ele continua nos ensinando através da Bíblia, lembram? E aí Deus mostrou que ele é o único Deus e que ele mostra o seu poder. Quem lembra como ele fez isso? Olha aqui, ó, chegamos nessa parte aqui dos novilhos. Fizeram 2 altares, conforme Elias mandou. Em cada um dos altares colocaram um novilho. E os profetas de Baal ficaram dançando e clamando e orando em volta de um novilho, pedindo que Baal mandasse fogo para queimar aquele novilho. Mas Baal mandou? Não. Por quê? Aprendemos que Deus é o único Deus e como Deus mostrou o poder dele. Quando chegou a hora, Elias pediu apenas uma vez e Deus mandou fogo sobre o novilho, sobre o holocausto, assim mostrando que ele era o único Deus. E depois disso, Elias, depois de mostrar para todo o povo de Israel que Deus, somente o Senhor era Deus, Elias foi lá, orou na montanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Pra quê? Quem lembra? Ele orava e falava para o servo dele olhar lá longe. Orava e pedia para o servo olhar lá longe, até que o servo viu uma nuvem pequenininha. E isso mostrava que Deus também afasta o sofrimento, porque neste dia aquela nuvem se transformou em muitas nuvens e veio uma grande tempestade e a chuva voltou a Israel. Então Deus, ele afasta o sofrimento quando ele quer também. E naquele dia ele afastou o sofrimento mandando a chuva para Israel. Aí, continuamos ainda estudando, fomos para o capítulo 19. Vocês lembram que depois daquilo, Jezabel ameaçou matar Elias e ele estava cansado, não aguentava mais. Então ele ficou muito triste, foi para o deserto e ficou pedindo a Deus para morrer lá no deserto. Lembra que eu contei para vocês que o deserto é um lugar que não tem água para beber, não tem comida e é muito calor. Então o nosso corpo não aguenta, ele vai ficando fraquinho até que, se você não sair de lá, você morre. E Elias foi para lá para isso. Mas Deus, nós aprendemos que ele cuida e consola. Deus cuida de nós e nos consola. E ele mandou então, quem? Mandou um anjo. O Senhor mandou o seu anjo para levar pão e água para Elias lá no deserto. Porque Deus cuida e Deus também consola. Porque Deus disse para Elias depois, quando ele foi lá para uma montanha, que Elias não estava sozinho, que ele ia ungir um novo rei da Síria, um novo rei de Israel e também ia ungir um novo profeta, que seria Eliseu, para trabalhar junto com ele até que ele fosse levado para o céu. E também falou que tinha 7.000 pessoas em Israel que não tinham adorado Baal, para ele não se sentir sozinho e triste. Porque Deus consola, Deus é consolador. Isso nós também aprendemos nessa aula. Aí, Elias ficou um pouquinho sem aparecer, lembra? Várias aulas. Por quê? Porque apareceu Ben-Hadad, ameaçando fazer guerra contra Israel, que era o rei da Síria, um rei poderoso que tinha vários outros reis que o ajudavam nas guerras com seus exércitos, lembram? Mas nisso aprendemos que Deus é onipresente. Vocês lembram por quê? Porque Ben-Hadad lutou contra Israel, mas perdeu. E aí os seus conselheiros ficaram falando assim: ah, Ben-Hadad, nós perdemos porque o Deus de Israel é um Deus das montanhas. E então nós perdemos a guerra. Mas se nós lutarmos com eles de novo na planície, né, onde não tem montanha, nós vamos ganhar. Então Ben-Hadad de novo foi lá, mas Deus mostrou que é onipresente. Lembram o que isso significa? Deus está presente em todo lugar. Deus está em todos os lugares, está comigo aqui agora, está com você aí agora. Nós não podemos vê-lo porque ele é espírito, mas
ele é onipresente. Então, Deus derrotou novamente Ben-Hadad na guerra contra Israel, mostrando que ele era Deus das montanhas, Deus das planícies, Deus de tudo. Ele criou tudo, né, crianças? Muito bem. Aí, depois disso, aprendemos algo muito triste, que a cobiça é pecado. Lembra que eu expliquei para vocês que o rei Acabe cobiçou, ele olhou uma coisa que não era dele, que foi a vinha de Nabote, né, a plantação de uvas de Nabote, e ele ficou olhando e ele quis para ele quis tanto, que ele ficou até doente, até de cama, de tanto que ele queria a vinha de Nabote. E por causa disso, Jezabel deu um jeito de matar Nabote. Essa aula foi muito triste, né, crianças? Porque Nabote era um homem que temia a Deus. Mas nós aprendemos que a cobiça é pecado e Deus não tolera o mal. Quando isso aconteceu, Deus mandou Elias falar para Acabe e para Jezabel que eles iam morrer e que Deus ia acabar com a família de Acabe e que os cães iam comer Jezabel de tão perversa que ela era. E o perverso só faz o mal, que foi outra coisa que aprendemos, não é? Mas Deus não tolera o mal. Então ele fez essa promessa para Acabe e para Jezabel. Mas ao mesmo tempo que Deus não tolera o mal, aprendemos também que ele é misericordioso. Lembram dessa palavra grandona que a Pro ensinou para vocês? Deus tem misericórdia. Ele é misericordioso. Olha, 7 sílabas. Deus é misericordioso. Lembram o que isso significa? Que Deus, quando a gente se arrepende e se humilha diante dele, reconhece que a gente é pecador e fraco, ele deixa de nos castigar. Isso é misericórdia. Então, quando Deus quer, ele é misericordioso. E Acabe, depois que ouviu que Deus ia acabar com a família dele por causa de Nabote, do assassinato de Nabote, ele colocou uma roupa de panos de saco, lembram? Que significava que ele estava muito triste e arrependido. Então Deus falou assim: Elias, eu vou fazer isso com Acabe só depois que ele morrer, com os filhos dele. Mas eu vou ter misericórdia dele, porque ele se arrependeu. Agora Jezabel não, viu gente? A Jezabel foi comida pelos cachorros mesmo. Eu não contei a história para vocês, mas numa outra oportunidade eu conto. E depois aprendemos algumas coisas sobre o tolo, né? Tá quase terminando, tá cansadinho? Pausa o vídeo, vai beber uma aguinha e volta. Foram bastante aulas, né, que nós tivemos. Então, aprendemos depois que o tolo é briguento, que Acabe quis ir lá brigar de novo com a Síria, com o Ben-Hadad, e ainda levou Josafá, que era um rei bom, que temia a Deus, e acabou levando Josafá para uma guerra, que ele gostava de brigar e também gostava da mentira, porque um profeta falou que não era para ir para a guerra, porque o rei ia morrer, e mesmo assim Acabe não acreditou. E quando eles estavam lá, lembram que quase mataram Josafá, mas Josafá pediu ajuda a Deus e Deus o salvou, porque Deus salva, Deus é salvador. Lembram-se dessa verdade? Deus salvou Josafá, mas Deus também cumpre as suas promessas. E ele tinha prometido por meio do profeta que se Acabe fosse para a guerra, o que ia acontecer? Ele ia morrer lá. E vocês lembram como ele morreu? Um soldado, por acaso, jogou uma flecha que foi acertar bem no buraquinho da armadura de Acabe, que estava disfarçado, nem estava com roupa de rei. E morreu, porque Deus sempre cumpre as suas promessas, não é? E então chegamos ao finalzinho da história. Depois que Acabe havia morrido, o seu filho Acasias foi o seu sucessor, e ele foi tão mal quanto o seu pai. Então Deus cumpriu o que ele tinha prometido, que ele ia acabar com a família de Acabe. Então Acasias caiu lá de cima, caiu mesmo, né? Caiu lá de cima de uma janela bem alta pelas grades, ainda quis desafiar Deus, mas Deus é invencível. Ele mandou, lembra, 50 homens, depois mais 50, depois mais 50, para desafiar o profeta Elias, mas Elias falou: eu sou o profeta do Senhor, e ele falou que você vai morrer. Então Acasias morreu, né, Acasias? Já foi, até para sepultura.
E olha só quantas coisas nós aprendemos, hein, sobre Deus, crianças. É bastante coisa. A Pro ficou muito feliz de poder dar essas aulas para vocês com a capacitação de Deus, porque a Pro não tem capacidade nenhuma. Deus que ajuda a gente a fazer as coisas para Ele, né, para a glória dele. E não deu para falar tudo porque é muita coisa. Vocês viram que eu falei só de algumas aulas, mesmo assim já demorou, né? Mas lembre-se que lá no canal do YouTube, no canal da Igreja Batista Redenção, tem uma playlist que chama Crianças e BR. E aí lá tem 33 aulas, 34 aulas, acho, sobre a série O Deus de Elias, tá bom? Então você pode tanto ler aqui na Bíblia, aliás, faz os dois, leia na Bíblia, depois veja lá os videozinhos, tá bom? E, para terminar, eu vou deixar um desafio para vocês. Faz tempo que eu não dou uma lição de casa, né? Além dos versículos para memorizar. Mas esse desafio vai ser bem legal. Eu quero ver quem vai me mandar, hein? É um desafio diferente. Ó, é o seguinte. O desafio é assim. Você vai pensar e escolher uma parte da história de Elias que você mais gostou, que mais chamou sua atenção, que você mais lembra, tá bom? E você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar alguns objetos da sua casa. Podem ser brinquedos, podem ser elementos da natureza, folhas, gravetos, pedras, ou coisas da cozinha da mamãe, se ela deixar, tá bom? Pede pra ela primeiro. Objetos da sua casa. E você vai contar essa história, pegar o celular do pai e da mamãe, pedir pra eles filmarem você contando essa história, tá bom? Com os objetos que você tem aí na sua casa. Eu sei que vocês são muito inteligentes e vocês conseguem fazer isso, vocês até brincam disso, né? Pega os bonequinhos lá e finge que tá na guerra, pega a Barbie e finge que ela saiu pra passear com o cachorro. Então, vocês vão usar os objetos que nem a Pro fez aqui, mas pra contar uma história da vida de Elias, sem esquecer de falar a verdade, a lição que você aprendeu. Nesta lição aprendemos que Deus, tananã, tá bom? Ou que o tolo, ou que a cobiça, e você vai escolher, não sei, a história que você mais gostou, tá? Então é isso aí, o desafio. Vai pedir pro papai e pra mamãe filmarem você contando uma historinha de Elias usando os objetos que você tiver aí na sua casa. Não precisa ser igual aos meus, tá? Podem ser os que você tiver aí, só usar a sua imaginação, tá bom? E um recadinho pro papai e pra mamãe. Essa atividade, ela vai ajudar a desenvolver a expressão oral do seu filho, a fala, o pensamento e a fala, tá? A organização, expressão oral, a memória auditiva de curto prazo, porque ele vai reproduzir uma história que ele ouviu, tá bom? Também vai ajudar a desenvolver a imaginação dele e vai fixar muito, acho que para a vida toda, a lição que ele vai falar, porque ele vai estar contando a aula. Então, ele vai fixar muito aquela lição na mente dele, tá? Então, ajudem o filho de vocês, tá bom? A fazer esse desafio e eu espero, muito ansiosa, os vídeos de vocês, porque agora eu que vou querer assistir as aulas, tá bom? Eu vou sentar aqui com o pastor Isaac, com a Rebequinha e vamos assistir as aulas de vocês, tá? Mandem pra mim. Vai ser bem divertido também, vai ser tipo brincar, tá bom? Então, esse aí é o desafio, aguardo vocês e na próxima aula vamos começar uma nova série, que é surpresa. Tchau, tchau, beijos!